galerinha! Neste vídeo nós vamos analisar uma redação nota 1000 do Enem de 2021, escrita pela Alice Souza Moreira, cujo tema era Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Vamos junto? Vamos começar lendo a introdução do texto da Alice. A Constituição Federal, promulgada em 1988, foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos. Entretanto, tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas, uma vez que ainda há falta do registro civil de milhares de pessoas, impedindo-as de garantir o acesso à cidadania no Brasil, o que gera a invisibilidade social. Tal invisibilidade provoca inúmeras chagas, como a precarização do trabalho e a exclusão democrática. Bom, aqui a gente já pode ver que ela começou a redação trazendo um repertório que vai além dos textos motivadores, citando a Constituição de 1988. Veja que é um repertório relacionado ao tema e aqui vai uma dica super importante. É necessário que você traga repertórios que extrapolem os textos motivadores no seu texto, mas eles precisam estar relacionados ao tema. Não adianta trazer um repertório que não tem nada a ver com o tema, porque ele vai ficar invalidado, ok? E outra dica nota 1000 aqui. Usar a Constituição nas redações modelo Enem é uma excelente estratégia, porque ela dita os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. E nas redações Enem, nós sempre falamos sobre problemas sociais do Brasil e que devem ter soluções pautadas nos direitos humanos. Nesse texto, a Alice traz essa introdução sobre a Constituição de 88 e logo em seguida usa o recurso adversativo entretanto para problematizar essa citação. Ou seja, ela diz ali que esse direito não está sendo cumprido e na problematização já traz o tema pedido na proposta: a falta de registro civil, o acesso à cidadania no Brasil e a invisibilidade social. Veja que ela faz uma releitura da proposta com ações de causa e consequência, mas não é isso que torna a redação dentro do tema. Se ela só tivesse transcrito a proposta de redação, como está sendo pedida lá junto com os textos motivadores, ela também estaria dentro da proposta de redação. E aí, finalizando a introdução, o que acontece? Ela traz a nossa queridinha, amada e sonhada tese. Aqui ela já deixa claro que a opinião dela sobre o tema é que essa falta de registro civil impacta na precarização do trabalho e na exclusão da democracia. Então, basicamente, ela vai precisar provar que existe uma precarização e uma exclusão. Então, vamos ver como ela defende isso nos argumentos. Diante desse cenário, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à precarização do trabalho laboral. Nesse contexto, é indiscutível que a ausência do registro civil primordial, a certidão de nascimento, impossibilita a pessoa de possuir outros documentos necessários para a vivência social, como, por exemplo, a carteira de trabalho. Dessa forma, é afirmativo que tal lacuna incorre na precarização do trabalho, uma vez que inviabiliza a efetivação dos direitos laborais, como férias remuneradas ou, em casos mais extremos, torna o indivíduo vulnerável a trabalhos análogos à escravidão. Em consonância com tal tese, é possível citar a obra Casa Grande Senzala, do autor Gilberto Freire, na qual ele realiza uma comparação entre o Brasil odierno e o Brasil colônia, em que o trabalho escravo, ou seja, o ato laboral precarizado, é um instrumento de invisibilidade social. Sendo assim, torna-se evidente o papel e a essencialidade dos registros civis na garantia dos direitos trabalhistas para todos os brasileiros, o que, por sua vez, coopera em promover a visibilidade cidadã. Boa! Olha que bacana a amarração que ela faz entre as orações. Ela começa o parágrafo dizendo que vai retomar a tese que ela prometeu lá em cima na introdução quanto à precarização do trabalho. E como que ela prova essa precarização? Ela fala que sem registro, ou seja, sem a certidão de nascimento, você não consegue tirar nenhum outro documento, principalmente a carteira de trabalho. E isso faz com que as pessoas se submetam a trabalhos informais, sem acesso aos direitos básicos, como férias, 13º, entre outras coisas. E que pior ainda, podem ser submetidas a trabalhos análogos à escravidão. Olha que incrível! Ela termina de provar a precarização com a invisibilidade,
ao mencionar a obra Casagrande Senzala, que valida ainda mais a tese de que a precarização do trabalho gera invisibilidade social e a cidadania, ou seja, a ausência da cidadania também junto a essa invisibilidade. Palmas! Bora para o próximo parágrafo. Ademais, é essencial citar a exclusão democrática como uma das principais consequências da falta de registros civis. Nessa perspectiva, é notável que a já citada ausência de certidão de nascimento impede também a realização do título de eleitor, documento necessário para o pleno exercício da democracia brasileira. Sob esse viés, é possível relacionar tal tese ao conceito de polifonia das cidades, desenvolvido pelo teórico Nick Couldry, no qual ele afirma que a democracia é constituída pela atuação das vozes de todos, e por isso, onde não há voz de alguém, não há democracia. Desse modo, fica evidente que a ausência do registro civil impossibilita a participação política, o que causa o silenciamento da voz daquele pseudo-cidadão brasileiro. Veja que ela já começa com ademais, que é um conectivo aditivo, ou seja, além de se conectar com o parágrafo anterior, ela já anuncia que vai adicionar uma informação. E qual é essa informação? A segunda que ela prometeu lá na tese, a exclusão democrática. E aí o que ela faz? Ela retoma o problema da documentação. Sem certidão, sem documentos. Além da carteira de trabalho, qual outro documento que você não tira sem certidão e sem registro? O título de eleitor. E o que você faz com o título de eleitor? Você exerce a sua cidadania e a sua democracia pelo voto. Sensacional! Por fim, para validar o que é democracia, ela conceitua isso com Nick Couldry, explicando que democracia é a voz de todos, ou seja, sem registro, invisível, sem título, sem voz, exclusão democrática. Cara, genial! Gente, ela precisava ter citado Nick Couldry aqui? Não! Se ela tivesse até retomado a própria Constituição no começo do texto, já estaria lindo, já estaria valendo. O conceito que ela traz estava muito relacionado ao tema, e isso faz essa citação ser incrível, assim como a obra de Gilberto Freire. Mas não sinta você que deve ser obrigado a saber o que é polifonia das cidades para achar que isso te daria uma nota 1000, ok? Essa foi uma estratégia dessa aluna e dessa participante. E agora, vamos de conclusão. Nota-se, portanto, a necessidade de reverter esse cenário de invisibilidade social causado pela ausência do registro civil. Para tal, é intrínseco que o governo federal, órgão de maior importância no âmbito nacional, implemente mais varas da infância e da juventude. Tal ação deve ser realizada por meio da criação de secretarias e/ou departamentos responsáveis por pesquisa e controle, a fim de haver um mapeamento de cidades e regiões metropolitanas onde há maiores índices de invisibilidade social, para assim suprir a demanda requerida para o registro civil dos futuros cidadãos. Dessa forma, progressivamente haverá a garantia da cidadania para todos os brasileiros. Show! Aqui na proposta de intervenção ela já começa uma contextualização dizendo: amigos, vocês viram que se não tirar documento, sua vida se torna um problema, né? Então a gente precisa reverter isso e eu vou dar uma sugestão de como resolver. Uma proposta de intervenção completa deve conter o agente, a ação, o meio, o efeito e um detalhamento. Mas acima de tudo, é importante que tudo isso esteja bem articulado no texto. Vamos ver se essa proposta atende a todos esses requisitos? Agente, governo federal. Ação, implemente mais varas da infância e juventude, beleza? Meio, por meio da criação de secretarias e/ou departamentos responsáveis por pesquisa e controle. Finalidade, a fim de haver um mapeamento das cidades e regiões metropolitanas onde há maiores índices de invisibilidade social e o efeito, suprir a demanda requerida para o registro civil dos futuros cidadãos. Como que ela fecha com detalhamento? Dessa forma, progressivamente haverá a garantia da cidadania para todos os brasileiros. Proposta de intervenção completinha, mas o que garante os 200 pontos aqui é de fato o detalhamento, ou seja, ela detalhou o agente e o efeito. Então vamos agora colocar na grade de critérios de avaliação. Competência 1.
Se a gente for olhar, a redação não tem erros ortográficos e de semântica. Na competência 2, escreveu dissertação? Sim, tem introdução, desenvolvimento e conclusão sem usar a primeira pessoa. Tá dentro do tema também? Sim, lá na introdução ela já prova isso e traz o repertório que extrapola os textos motivadores de forma bem articulada. Na competência 3, olha que projeto de texto redondinho. Ela traz uma introdução bem elaborada, com tese visível e os 2 argumentos propostos que são retomados e bem desenvolvidos no texto. Além disso, ela usa um repertório sociocultural muito bem articulado e claro. Isso é o que a gente chama de projeto de texto estratégico. Competência 4. Conectivos e articuladores em diversidades? Sim, ela faz isso muito bem dentro dos parágrafos e entre os parágrafos também. E na competência 5, proposta de intervenção completa e com detalhamento. É isso! Alice Souza Moreira, parabéns pelo seu texto e pela nota 1000 alcançada no Enem 2021 com o tema Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Acompanhem os próximos vídeos para outras análises nota 1000 no Enem. Bons estudos!